E aí, gente? Bom dia a todos, boa noite, boa tarde, boa madrugada, né? Não sei em que momento você vai estar, né, assistindo esse vídeo, mas estamos aqui dando continuidade, né? Se você, né, tá chegando aqui agora, você vai se conectar, né? Você vai ver aí que no canal aí vai ter vários posters, né? Tem lá Salmos 1, 2, 3, né? Tem lá até o 37, né? E agora nós estamos no Salmo 38, né? O propósito, né? A gente tem que sempre ver assim, qual é o propósito de eu assistir esse vídeo? Esse vídeo, ele tem um propósito, né, de te despertar, né? Ele tem um propósito realmente de te fazer, né, desejar, né, a leitura bíblica. Por quê? Porque eu conheço muita gente, muitas pessoas, eles até falam, rapaz, eu tento ler a Bíblia, eu começo a ler a Bíblia, mas é, é, começa assim, não é como se, né, para ele, para a pessoa, né, não é atrativo, assim, eu não entendo, eu não compreendo, né, algumas passagens, né, não são muito compreensíveis. Eu digo, rapaz, vamos aqui, vamos ver, né, o que a gente pode fazer. Aí Deus, né, me despertou para isso. Textos bíblicos, né, a partir do Salmo, depois de repente a gente pula, vai para outros, né, vai fazendo outras conexões. Mas justamente para quê? Para que você procure conhecer a Bíblia, porque as pessoas, elas muitas vezes elas consideram, como por assim, a Bíblia ela é santa porque ela é a palavra de Deus. Amém. Isso mesmo, já é uma, né, uma boa afirmação, né? Mas nós também, né, temos que ler a Bíblia, né, na perspectiva de que quem escreveu, né, para quem escreveu, em que momento foi escrito, quer dizer, é algo que realmente assim você lendo superficial, você vai ler só a letra. Mas quando você vai entendendo, né, os planos, os propósitos de Deus, você vai começando a perceber, né, como, né, tudo foi construído. Porque, olha, no Velho Testamento, as pessoas elas não tinham percepção de quem era Deus. Porque Deus ele trabalhava apenas, né, vamos dizer, falava intimamente com três categorias de pessoas, que eram o profeta, né, o rei e o sacerdote, né? E ou, né, dessas três, alguma pessoa que ele levantava para algo específico, mas quando Deus levantava alguém para algo específico, né? Se você fosse buscar na origem dele, ele já tinha uma referência de uma busca, de um desejo, né? De uma intimidade maior com Deus. Se o diabo, né? Porque hoje tudo hoje em dia, vamos dizer assim, hoje em dia o diabo ele é mais, muitas vezes o diabo ele é até mais lembrado no mundo. O diabo ele é lembrado, por quê? Porque as suas obras são visíveis. Mas muitos não querem nem considerar, muitos não querem nem acreditar. Tanto é que visitam a Deus, né? Mas moram, né, abrigados mesmo ali nas obras que são obras que desagradam a Deus. Então, as obras que desagradam a Deus, quem é que está fazendo essas obras? Quem está realizando essas obras? Né? O diabo, né? Então, quando você vê o texto bíblico, né, aí a percepção é de que Deus mata, que Deus fez isso, que Deus botou isso, que Deus agiu assim, que Deus, né? Mas aí na verdade, gente, isso, né, é fruto de uma vida desconectada com Deus. Porque quando a gente vai lá para Gênesis e olha o enredo do Éden, você vai perceber que Deus vinha em busca do homem. Deus vinha na viração da tarde ter comunhão com o homem, né? Então, quando o homem peca, não é que Deus não soubesse onde Adão estava. Deus sabia onde Adão estava. Mas Deus queria ouvir da voz de Adão. Por quê? Porque Adão saiu da posição. Adão não saiu do Éden. Adão saiu da posição que ele estava em Deus. E qual era a posição que ele estava em Deus? Posição de inocente, de santo, de justo. Quando ele peca, desobedecendo a Deus, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que lhe foi ordenado de que não comesse, porque certamente se comerdes, morrereis. Então, quando Adão e Eva comem, eles se escondem. Então, quando eles se escondem, Deus chega e diz, Adão, onde estás? Onde estás? Deus é onipresente, Deus é onisciente. Então, Deus sabia onde ele estava, agora queria saber da boca dele. E aí ele começa, né, a falar, né, tudo o que aconteceu, narra para Deus tudo o que aconteceu, porque Deus já sabia,
não é? E aí Deus ele providencia todo, né? Tem a punição? Tem. Ai, Deus pune? Sim. Deus pune conforme a sua longanimidade, conforme a sua misericórdia, né? Não é como vamos dizer, aquela punição de morte, porque o diabo mata, rouba e destrói, mas Deus dá vida e vida em abundância, né? Então, quando diz assim, Deus pune, é a brecha que você deu por estar fora da vontade de Deus, que você vai ser alcançado por algo como consequência de ter desobedecido a Deus, até que você se arrependa e volte para Deus. Então, Deus lança o plano, e aí toda a trajetória né, que Adão e Eva foram lançados fora do paraíso, e aí, né, vamos dizer, começaram a viver a vida fora do paraíso, ou seja, fora da proteção de Deus. Mas Deus, ele tinha feito uma promessa, então se Deus fez uma promessa, ela se cumpre. E Deus foi costurando o plano de salvação, fazendo com que o homem, embora estivesse numa natureza terrena, né, mas dentro do homem estava o que ainda? O sopro de Deus. Deus ainda estava ali, querendo, buscando, impulsionando, né, como diz, direcionando, fazendo o homem perceber Deus, fazendo o homem desejar Deus. Mas vou dizer uma coisa para você, ó, e o pecado é algo nojento, o pecado é algo misericórdia, porque cega o homem de uma forma que ele considera que tudo aquilo que ele faz, tudo que ele vive é normal. E aí Deus, né, que tinha feito o plano, né, de que da mulher nasceria um homem da mesma natureza terrena, que foi enganado, nasceria sabe, justo, que iria cumprir todos os planos e propósitos do Senhor. Aí, entre Adão até Jesus, né, teve toda a caminhada. Então, Deus ele foi se revelando, Deus ele foi se manifestando. E aí nós poderíamos citar Abraão, né, Moisés, quem mais? Jacó, que se tornou Israel, né, José do Egito, né, quem mais? O rei Davi, né, no qual nós estamos lendo os Salmos, os profetas, aí vem os profetas, vários profetas, sempre sinalizando, e o povo, ora despertava para Deus, ora o povo era rebelde para com Deus, né? Então, toda essa nuance, Deus foi preparando o caminho, Deus foi estruturando o caminho, né? Até que chega em Jesus. Nós iremos chegar lá, nós iremos, né, trabalhar toda essa dinâmica dos evangelhos. Mas hoje nós estamos justamente isso, nós estamos nos Salmos. Então, quando a gente lê os Salmos, o Salmo, a Bíblia diz que os Salmos eles são músicas, poemas, ou seja, é o rasgar do coração do salmista, na intimidade dele com Deus. Então, muitas vezes, na intimidade dele com Deus, ele chegou diante de Deus angustiado, ele chegou diante de Deus, né, com temores, ele chegou diante de Deus pressionado, porque o rei Davi era um rei de guerra, de repente, muito dos salmos ali, de repente ele estava cercado num acampamento, ele estava cercado de inimigos, né, e graças a Deus que Deus, né, sempre dava o livramento, mas ali, né, era o rasgar do coração dele, né, porque você poderia até de repente pensar, mas não foi Deus que escreveu a Bíblia? Sim, Deus inspirou os homens a escreverem a Bíblia. Entendeu? Então ali está a referência daquilo que o rei Davi viveu, né? Mas quando a gente vai lá, né, para os evangelhos, nossa, a nova aliança, você vai perceber, né, que tudo aquilo que os homens, embora, né, sem a ajuda, sem o amparo, né, do ajudador, que é o Espírito Santo, né, sem aquele conhecimento descortinado, né, de Jesus Cristo, eles tiveram comunhão com Deus. Eles buscaram a Deus, eles realizaram, né, eles prepararam o caminho até a vinda de Jesus. Então hoje nós estamos, né, nessa dispensação com a Bíblia, as mais variadas versões, o YouTube aí com os mais variados, né, pregadores renomados, homens de Deus, homens com uma inspiração, homens com uma estrutura em Deus, né, para nos ensinar, para nos exortar, para nos corrigir por meio, né, da ministração. Nós temos o Espírito Santo, que vem, e habita, sabe? Né? Igreja, meu Deus do céu, uma infinidade de igrejas. Ah, mas a igreja A é assim, a igreja B é assim, a igreja D é assim, a igreja... Não,
Você tem que servir a Deus. Agora, uma igreja, ela sempre vai se encaixar em você. Você sempre vai se encaixar em algum lugar. Porque se você for procurar uma igreja pronta, uma igreja, né, que não tenha problema, que não tenha defeito, saia dela, não vá para lá, porque você vai estragar a igreja. Você vai estragar. A igreja, ela é santa, ela está pronta, ela está preparada, ela não tem defeito, ela não tem nada, as pessoas lá são perfeitas. Não entre lá, você vai estragar as pessoas. Você vai bagunçar o negócio. Agora, se você quer crescer, se você quer avançar, se você quer se desenvolver, se você quer, né, realmente deixar Deus, né, te guiar por meio da palavra, por meio da instrução, né, porque não é porque nós somos hoje crentes, nós somos cristãos, nascidos de novo em Cristo Jesus, que nós não pecamos. Nós não temos a fome e a sede, né, nós não temos a natureza do pecado. Mas a Bíblia diz que, filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, assim, se pecar, então a gente não vive nessa perspectiva de viver uma vida de pecado, mas sim uma vida conectada com Deus, buscando nos aperfeiçoar, buscando nos corrigir, né? E Deus vai tratando, Deus vai mudando. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, somos nós que dizemos sim, somos nós que vivemos, somos nós que escolhemos, né, cumprir com tudo aquilo que Deus tem nos orientado por meio da sua palavra. E aí nós chegamos no Salmo 38 e o 39, vamos fazer essa conexão, né? No Salmo 38, meu Deus do céu, o salmista Davi ali, é como eu até já falei em outros vídeos, né? Aquela angústia, aquela coisa, aquele envolvimento em algo que estava pressionando sua vida. Mas ao mesmo tempo, né, até para nós, gente, ao mesmo tempo que a gente percebe, ao mesmo tempo que nós percebemos a pressão ali, sabe? Você precisa perceber, sabe, que Deus é o teu ajudador. Você precisa, né, ter a fé apurada dentro do seu coração de que Deus é o teu ajudador. Porque o próprio salmista, ele sinaliza isso. Ele sinaliza que ele, né, pressão debaixo de pressão, situação debaixo de situação, mas aí, e Deus me livra, e Deus me guarda, e Deus me fortalece. Não é que nós diremos, mas a gente vai viver dessa forma. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Agora, diz também, né, que o complemento é: nós devemos ter bom ânimo. Nós devemos ter bom ânimo. Então, assim, aquilo que nós potencializamos, aquilo que nós damos a atenção, é aquilo que nos atrai, é aquilo que vai nos preocupar, é aquilo que vai dominar todo o cenário da nossa vida. Então, muita gente potencializa a dificuldade que está vivendo, podendo potencializar o Deus que está livrando. Porque se você voltar na sua sala de troféus, você vai ver lá: eita, passei por essa situação, venci. Aquele troféu ali, glória a Deus. Aquele outro troféu ali é da situação tal, que eu passei, que eu venci. Aleluia, Pai, obrigado. Ou seja, você tem, né, um histórico de vitória. Você tem um histórico, né, em que situações em que você viveu, você venceu. Então nós vemos o salmista nessa perspectiva, sabe, sem ter uma intimidade por meio do Espírito Santo habitando nele. Então o salmista foi o homem segundo o coração de Deus. Né? E aí quando a gente vai para o Salmo, né, 39, aí o Salmo 39 começa até, né, engrandecendo a Deus, ele reconhecendo a Deus, né, ele rasgando o coração para Deus ali, né, em amor, em gratidão, né, reconhecendo Deus em todos os seus caminhos. Tal. Aí quando vai mais para o final, aí ele começa de novo, né, falando dos apertos, falando das situações. Gente, as situações, elas são os trampolins, a situação, ela é o degrau para a nossa vitória, para o nosso avanço, para o nosso crescimento. Então, por isso que eu digo assim, muita gente não sabe interpretar a Bíblia, né? Eu assim, a minha forma, né, de desenvolver aqui, assim, eu não me coloco na posição de que, tu sabe tudo, tu é o expert na Bíblia. Não, porque quando se vai considerar conhecimento, né, as pessoas querem comparar conhecimento por meio de diplomas. Por meio de diplomas. Não tenho diploma, não. Eu tenho só a fome e o desejo, sabe, de servir a Deus, de amar o Senhor, né, de viver a sua palavra. Sabe? Porque o diploma em si, se a pessoa tiver o diploma e ele vive uma vida piedosa, vive para o Senhor, vive para Deus, amém. Mas tem tanta gente que não tem diploma e não vive. Né? Tem tanta gente que tem lá uma infinidade de diploma na parede, mas sabe, não vive do modo como Deus o chamou, fica até soberbo,
Porque é uma outra perspectiva do conhecimento, né, que a gente precisa justamente saber trabalhar o conhecimento na nossa vida, para que o conhecimento justamente não seja, né, a nossa causa, né, da ruína, seja o motivo pelo qual nós iremos cair, é o conhecimento, porque fica soberbo, né, porque quer comparar o conhecimento espiritual com o conhecimento natural e não se compara, porque o conhecimento espiritual, né, ele não é discernido por ninguém, ele não vai ser comparado, ele não vai ser, sabe, colocado, né, como tivesse um empate, não, de jeito nenhum. Né? Então, assim, essa é a perspectiva, né, desse canal. Então, quando você lê, né, vai lendo os salmos, você, meu Deus, aí muita gente, né, quando vai orar a Deus, muita gente quando vai, muitas vezes, se conectar com Deus, aí ele chega, aí é desespero, 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 né? Aí começa até, às vezes, vamos dizer assim, se você pegar o Salmo 38 ali, você lê aquele Salmo 38 como se você estivesse orando, misericórdia. Com certeza a Bíblia vai sair lavada de lágrimas, né? Vai sair toda molhada. Por quê? Porque é algo que você diz, não, mas é a palavra. Não, ali era o que o salmista estava vivendo. Aí ele realmente ele demonstra, ó, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E você precisa crer nisso. Entende? Não é você potencializar a dificuldade, é você saber, ó, mesmo que você esteja em dificuldade, o Senhor tem livramento, sabe? E aí eu sempre pontuo isso. Tem muita gente que entra em dificuldade, tem muita gente que entra com as próprias pernas, entra com a própria boca, entra com as próprias mãos, ou seja, age, faz a coisa e depois bota na conta de Deus, para Deus resolver. E aí é justamente a palavra, ela vem, a Bíblia Sagrada, ela vem justamente como um manual de regra, fé e prática. Para quê? Para você não entrar em problema, você não entrar em situação na qual você não deveria entrar. Só um exemplo. Ah, meu Deus, minhas coisas, esse mês o dinheiro não vai dar para pagar as contas, o dinheiro não vai dar para pagar as contas. Um exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa ganha 2.000, está passando o cartão de crédito, está comprando tudo que quer, está devendo 5.000. E aí, como é que fecha a conta? Aí Deus tem que pagar as contas. Aí Deus tem que vir e pagar aquilo que você não deveria ter feito. Porque se há uma coisa também que Deus cobra de nós, é a questão de andar em integridade. Porque Deus é um Deus íntegro. Deus é um Deus santo. É integridade. Comprou? Pague. Falou? Cumpra. Ou seja, é sim, sim, não, não. A Bíblia diz o que passar disso vem do maligno. Ou seja, você fica, né, agindo das mais variadas formas e não agrada a Deus. Porque os homens, olha só, os homens vão acusar, os homens, sabe? E quando eu digo os homens vão acusar, é porque assim, está fora da sintonia do que Deus quer para a sua vida. E aí por isso que esse canal, né, com esse propósito, assim, às vezes a gente vai falando coisas práticas, coisas do dia a dia, porque a Bíblia ela é vivida dessa forma. A Bíblia não, você não precisa, não, peraí, eu tenho que botar uma roupa muito santa, muito. Que roupa santa? Santo é você. Ó, santo é a tua atitude diante de Deus. Isso é que é santo, é a tua atitude. Agora, como você habita num corpo, aí o seu corpo vai em atitude santa, em atitude de reverência, para, né, para ler a palavra. Aí as pessoas, quando vão ler a palavra, aí coloca como se fosse, tem que ter todo um cenário, tem que ter todo um momento. Não, tem que ler e cumprir a palavra. Tem que ler e cumprir, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Né? Então, Salmo 38, 39, nesse link, não te desespera, sabe? Não te desanima, te fortalece no Senhor e na força do seu poder, já diz a palavra, porque o poder vem do Senhor. Na sua força você vai realizar muita coisa, você vai realizar muita coisa, isso aí eu garanto a você, mas no Senhor você vai além, no Senhor você vai seguro, no Senhor você vai, sabe, gerar, né, atos, você vai gerar, né, atitudes que elas ecoam para a eternidade, porque nada dessa terra você vai levar. Então, o céu é aqui. O céu é aqui na terra. Porque se você não se acostumar com o céu aqui na terra, chegar lá no céu, você vai estar perdido, você vai estar, né? Vamos dizer assim, vamos dizer entre aspas, desconectados. Por quê? Porque, como é que eu vivi uma vida lá embaixo, uma vida de aperto, de apuro, de dificuldade, e o céu é esse paraíso. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Então, a vontade de Deus ela é feita aqui na terra quando nós desejamos essa vontade de Deus. Você acha que no céu tem falta?
Você acha que no céu tem todo esse cenário, né, que o mundo tem vivido, que a sua vida, de repente, não sei, a sua vida, eu estou passando por tanto aperto, tanto apuro, tanto... essa é a vontade de Deus para a minha vida? Aí você faz essa pergunta para você mesmo, mas no céu é desse jeito? Porque se no céu for desse jeito, você vai fazer o que lá no céu? Mas não é, gente, não é, não é, entendeu? O céu é justamente como diz, né, o tabernáculo de Deus, onde todas as coisas acontecem, entendeu? E aqui na terra, né, a Bíblia diz que o que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu, o que nós desligarmos aqui na terra será desligado no céu, ou seja, nós temos uma conexão com Deus, né, para vivermos, né, do modo digno que o agrada. Nós temos uma conexão com Deus para desfrutarmos, né, de tudo aquilo que Deus tem reservado para nós. E nós não precisamos chegar no céu para que venhamos a desfrutar de tudo isso. Então, curte, comenta, compartilha, né, e deixa Deus te inspirar, deixa Deus impulsionar, né, e que essa mensagem chegue a vários e vários corações, né, que precisam, né, ter, né, se conectar com Deus, porque é o desejo de Deus. Todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu estou apenas cumprindo com aquilo que Deus me confiou. Tá bom? Então, um bom dia a todos, um início de semana abençoado em nome de Jesus. Menor Thalita, hoje tá aqui, aqui com meu pai. Hoje, gente, eu tô muito feliz, vocês estão aqui. Me dá um like, por favor. Se inscreve no canal, ativa o sininho, as notificações. Tchauzinho!